Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3. São 9, pastor, me ajuda aí. Me ajuda aí, são 9, que hora que eu passo a palavra? O pastor tem que ser assim, tem que falar a hora, senão depois não devolve o microfone. 10:10? E ainda assim é melhor entregar antes. Misericórdia. Escola dominical, tem que estudar a Bíblia, não tem, irmãos? João 3. Não, vou começar do 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, queremos reconhecer que necessitamos da Tua palavra. Tua palavra, Senhor, diz que é vida. Tua palavra converte a alma, diz, Senhor, a Tua palavra. Converte a nossa alma, Senhor. Converte a alma aqui, nesta manhã. Talvez, tem muitas almas precisando se converter nesta manhã. Apesar da minha insuficiência, minha incapacidade, fala, Senhor, através da minha vida, ao Teu povo nessa manhã e a mim também. Fala no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, João 3,16, alguém disse que João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. Que se nós ficássemos sem a Bíblia, mas ficasse João 3,16, seria suficiente para a nossa salvação. E durante muito tempo nós usamos as 4 leis espirituais para a evangelização.
Quem aqui se lembra das 4 leis espirituais? Eu sou pecador, Deus me ama, eu preciso arrepender dos meus pecados, não é verdade? São 4 passos. E receber a Jesus como meu Senhor. Essas 4 leis espirituais foram usadas no mundo inteiro. E essas 4 leis espirituais se converteu numa ferramenta de fazer membro para a igreja. Mas será que esses membros que através dessa ferramenta foram feitos para a igreja, realmente será que eles foram feitos membros da igreja de Cristo, a igreja celestial? Porque o evangelho tem sido barateado e cada dia o evangelho tem ficado mais barato. Até a questão dos dízimos, algumas igrejas já estão cobrando 6%, outras estão cobrando 5%, outras já não estão cobrando nada. Contanto que a pessoa se faça membro da igreja. E a motivação de ter muitos membros na igreja não é má, é boa. Mas não podemos baratear o evangelho, porque se continuarmos barateando o evangelho, daqui a pouco Martim Lutero vai ressuscitar. E vai falar, eu tenho que voltar. Outra vez a igreja saiu do eixo. Porque o evangelho que está sendo apresentado ultimamente é quase só uma sombra do evangelho que apresentou Jesus Cristo e os apóstolos. E que Deus tenha misericórdia e que nós possamos abrir os nossos olhos para isso. Porque senão, com a sede de ter uma grande membresia, nós corremos o risco de estar cada dia mais facilitando e barateando o evangelho de Jesus. Nas 4 leis espirituais, a gente chama a pessoa para receber a Jesus. Eu mesmo já fiz isso. E ainda falei com os diáconos, se o sujeito resistir muito, você dá uma ajudinha aí. E fala com ele, o pastor está fazendo apelo. Aí a pessoa já está se sentindo acurralada e fala, eu vou ter que receber. Porque eu estou vendo que só eu e mais uns 2 aqui, que parece que não é membro da igreja, e o pastor está chamando. Ah, eu vou lá de uma vez para ficar livre desse negócio. E aí vem, e a gente fala, meu amigo, você quer receber Jesus? Como é que ele não vai querer receber? O coitado já tá apertado por tudo enquanto é lado. Ele fala, eu recebo. Então repete comigo essa oração. Senhor meu Deus, ele vai repetir. Reconheço que sou pecador, Me arrependo dos meus pecados, Deus está só olhando. Não tem nenhuma lágrima, não tem nenhum catarro descendo pelo nariz afora. E Deus fala, mas que farsa é essa, gente? Esse pastor e esse coitado que está aí. E aí, quando termina de fazer a oração, eu valentemente te declaro filho de Deus. Pronto, agora o homem já é filho de Deus. Declarado por um gusano, uma lombriga. Quem é o ser humano para declarar que alguém é filho de Deus? Quem é o ser humano para declarar que alguém se arrependeu dos seus pecados? Quem é humano para fazer isso? De nenhuma maneira isso vai funcionar. Isso vai dar errado. E se esse homem ou essa mulher que está aí, por algum motivo, algum dia, continuar crendo que é filho de Deus desse jeito, a única salvação que ele vai ter é salvado de ir para o céu e seguro para o inferno. Porque Jesus disse a Nicodemos, que era membro da religião oficial dos seus dias, era quase se fosse uma igreja evangélica dos nossos dias. Ele disse a Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E olha que Nicodemos começou bem, reconhecendo que Jesus era de Deus, reconhecendo que Jesus foi enviado por Deus. Mas não adiantava. Ele tinha que nascer
da água e do Espírito. Ele tinha que nascer de novo. Eu estou pregando essa mensagem hoje porque Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. E ele começou pregando isso. E talvez pode ter alguém aqui, nessa manhã, que já é membro da igreja, que participa da ceia do Senhor, aqui está. Mas talvez, se tivesse um encontro com Jesus hoje, talvez Jesus diria: você tem que nascer de novo. Porque você ainda não se arrependeu genuinamente do seu pecado. Porque hoje, o nosso evangelho, ele faz um apelo para as pessoas receberem a Jesus intelectualmente, conceptualmente. Mas esse apelo não está carregado da necessidade do arrependimento genuíno. Porque é impossível para o ser humano nascer de novo sem se arrepender genuinamente do seu pecado. As duas coisas não funcionam separadas. Jesus, ele tem gente que acha que Jesus é Salvador e Senhor, o Senhor e Salvador. Jesus é as duas coisas junto. Não é que ele salva e depois ele é Senhor. Não, ele salva e automaticamente se converte Senhor da nossa vida. Quer dizer que nós nos submetemos totalmente ao senhorio de Jesus, ou do contrário, nós rejeitamos absolutamente o senhorio de Deus na nossa vida. Porque a segunda essência maligna e malvada do pecado é a rejeição absoluta ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus. O que Israel fez? Israel disse: nós não queremos mais ser governados por Deus. Samuel estava representando a Deus para a nação de Israel, e eles disseram: nós não queremos mais isso, nós queremos ter um rei humano igual a todas as nações. E Samuel foi chorar e disse: Senhor, eles estão me rejeitando. E Deus disse: não, Samuel, você está enganado. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Mas avisa para eles que esse rei vai tomar os seus filhos, vai tomar a sua terra, vai tomar o seu salário, vai tomar tudo que tem. Aí estamos hoje. Não estamos sendo governados por Deus, mas estamos sendo governados pelos reis dessa terra. E qual é a consequência? Escravidão. Mas eles rejeitaram absolutamente o senhorio de Deus, Israel. E hoje nós, como igreja, porque agora o novo pacto, a nova aliança, não é feito mais com Israel. É feito agora através de Jesus Cristo com a sua igreja. Hoje nós estamos aqui como Israel antes estava no Antigo Testamento, representando a Deus. E Jesus disse a Nicodemos: você tem que nascer de novo. E ele disse: mas como, Senhor? Como pode ser uma coisa dessa? Como pode? Será que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus fala: mas Nicodemos, por que te admiras? Por que te admiras disso? Como é que você, sendo um mestre, não sabe isso? Acaso no Antigo Testamento não estava o novo nascimento? Acaso não estava isso no Antigo Testamento, em Jeremias, Isaías, Ezequiel? Não estava o novo nascimento? Porque o homem tem que nascer de novo. E isso foi desde o princípio, desde o Antigo Testamento até agora. Deus disse: eu tirarei esse coração de pedra e os darei um coração de carne. Isso é novo nascimento. Isso é arrependimento genuíno. A circuncisão também simbolizava isso. Por que te admiras, Nicodemos? Que eu te diga que você tem que nascer de novo, se isso já está bem desenhado em toda a Bíblia. Sempre foi a única maneira de salvação. O homem tem que nascer de novo, tem que se arrepender genuinamente do seu pecado.
Isso está desde Adão até o último ser humano que viver nessa terra. Não vai ter jeito de entrar sem se arrepender genuinamente do seu pecado. Não vai entrar. Pode ser membro da igreja, mas lá não entra. Essa natureza velha, essa natureza podre que temos, não vai herdar o reino de Deus. E não se trata de carne e sangue, porque carne e sangue de toda maneira não vai herdar. Eu estou falando da alma que nós temos dentro de nós. E Jesus fala com Nicodemos: tem que nascer de novo, Nicodemos. E Jesus fala com Nicodemos que ele tem que nascer da água e do Espírito. Esse nascimento da água porque o batismo ele tem um significado quando a pessoa está sendo submergido na água. Está simbolizando que ele está morrendo para o mundo, que ele está morrendo para essa natureza pecaminosa, egoísta, inútil. Esse ego inútil, esse ego sujo, esse ego teimoso, esse ego mordido de serpente. O nosso ego foi mordido por serpente, e o veneno está correndo no nosso sangue, está correndo nas nossas veias. Jesus disse que ele tinha que nascer da água. Esse batismo, quando a pessoa ele é submergido na água, significa que ele está morrendo para todos os seus desejos deste mundo. E quando ele levanta, ele está simbolicamente ressuscitando com Cristo uma nova vida. Porém, se esse homem ou essa mulher está descendo na água sem ter arrependido do seu pecado, só vai entrar pecador seco e vai sair pecador molhado. Só. Não houve o novo nascimento, não houve a nova vida, porque ele ainda não se arrependeu do seu pecado. Ele ainda cuida. Vocês viram naquele filme A Paixão de Cristo, como é que Satanás vai levando o neném velho, já careca, vai carregando. Eu falo assim, irmãos, tem gente que está carregando aquele velhinho. Aquele velhinho é o pecado dele. Ele não vai soltar de jeito nenhum o bebê dele. Já está bem velho, mas ele não deixa. Está levando aquele velho homem, aquela velha natureza, está levando com ele. Tem que deixar. E diz que da água e do Espírito. Aí do Espírito é sobrenatural. Nessa terra não existe, nessa terra, novo nascimento. O novo nascimento ele tem que vir de cima para baixo. Ele tem que ser do Espírito, porque nenhuma obra humana, nada humanamente pode fazer isso. É um milagre de Deus. E é um milagre de todos os milagres. O milagre maior que existe é o novo nascimento. Nascer de novo. Quem pode dizer comigo um amém? Esse nascimento do Espírito é obra de Deus. Porque antes de nascer de novo, de trás desse novo nascimento, existe o que nós chamamos predestinação. A Bíblia fala da predestinação. Fala da eleição, do chamado eficaz. A eleição de Deus a nós e o chamado eficaz é a gravidez. A gravidez de Deus. É como que antes de nascer de novo, Deus, entenda, irmão, simbolicamente estou falando isso. É como que Deus está grávido de nós, mas ainda não nasceu. A eleição e o chamado eficaz. Vai acontecer o que também teologicamente é chamado de regeneração. Isso tudo é antes do novo nascimento. A regeneração é quando Deus desperta o morto. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Você pode tocar trombeta para um morto, pode gritar um morto, pode levar um churrasco para ele, que ele não vai querer saber de nada, ele está morto. Então, Deus, antes de nós nascer de novo, Deus tem que, não é que Ele tem, é que Deus nos regenera primeiro. Você está morto, e Deus te acorda. Te acorda. O que foi? Sou eu, Deus. Eu estou te chamando. Você quer nascer de novo? Você quer vida espiritual? Agora pode haver uma resposta a essa eleição. Um chamado eficaz pode ter uma resposta nossa. Como Deus faz isso? Paulo diz que é pela loucura da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado verdadeiramente, a sã doutrina, Deus tem a oportunidade, pelo Espírito Santo, de gerar uma nova vida. Se o Evangelho verdadeiro não é pregado, as pessoas não podem ter essa oportunidade. Porque Deus usa a loucura da pregação do Evangelho para levantar esse morto. Porque é a palavra de Deus, o Espírito de Deus precisa da palavra. Porque a palavra de Deus não é nossa espada, é a espada do Espírito. Sem a pregação do verdadeiro Evangelho, não vai ter novo nascimento. É por isso que Martim Lutero e os reformadores deram a vida para... Nós hoje temos o Evangelho verdadeiro. Senão hoje o Evangelho estaria cheio de idolatria, cheio de regras humanas. Mas alguém teve que pagar um preço. E Jesus está falando com Nicodemos. E Jesus está pregando a palavra, para que Nicodemos possa salvar, ser salvo. Porque ele já era membro. Ele era um membro importante. Ele tinha uma membresia privilegiada. Talvez nós também podemos ter uma membresia privilegiada na terra, e não ter nascido de novo. Como nasce de novo? Através da loucura da pregação do Evangelho. É por isso que nós precisamos pregar para todos, porque nós não sabemos em que momento Deus vai fazer esse milagre. Mas é o milagre de todos os milagres. Por isso Jesus falou: água, arrependimento. O arrependimento genuíno está necessariamente nesse trabalho. O ser humano se arrepende genuinamente e o Espírito faz a obra. Pecado não vai funcionar. Porque a Bíblia diz que Deus está irado todos os dias contra o pecador. Então, Jesus fala a Nicodemos: não tem jeito, assim não dá. Você tem que... Na verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Uma vez, um irmão que estava congregando na igreja, já participava das reuniões de oração, estudo bíblico, escola dominical, era dizimista, participava em tudo. Falou comigo: pastor, eu já não vou poder mais assistir à igreja. Eu falei: o que aconteceu, irmão? A verdade, pastor, é que eu tenho 2 mulheres. Eu falei: 2? Caramba, como que você me explica? Eu tenho 2 mulheres. As 2 são irmãs e vivem comigo na mesma casa. Eu tenho 5 filhas com a primeira e tenho uma filha com a segunda. E como as 2 são irmãs, eu tenho um quarto que é o nosso quarto principal, meu e da minha esposa, e o outro é da irmã. O dia que a minha esposa principal não me atende, a irmã dela me atende. Eu falei: ixi.
Falei assim, irmãos, tem irmãos aqui com inveja. Fala assim, caramba, eu não tenho nenhuma. Esse camarada tem duas. Ou talvez ele tenha uma, mas ela não atende ele hora nenhuma, pior ainda. Falei, irmãos, esse homem aqui está em problema mesmo, viu? Humanamente falando, ele está em problema. E ele falou, pastor, eu fui falar com a minha esposa que já não dava mais esse negócio. Que eu escutei a palavra de Deus dizendo que o homem deve ter uma só mulher. Ela falou, mas você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso com sua irmã. Você não pode deixar a nossa irmã. Eu amo ela, ela me ama. E nós duas te amamos. Como é que você vai fazer um negócio desse com a gente? Não pode. Tadinha. Tadinha dela. Falou, pois é, pastor. E eu tive que tomar uma decisão. Eu vou ficar com as duas. Olha só. E se machou. Eu falei, vai cuidar das suas mulheres então. Pode ficar sossegado. Jesus, na verdade, ele animava as pessoas que não queriam verdadeiramente compromisso com ele, nem que queria arrependimento verdadeiro. Jesus animava eles a vazar. Animava. Ele não queria gente com ele que não queria pegar firme, não. Ele já pegava firme mesmo. Se quisesse vazar, podia vazar. Ele queria que ficasse com ele aqueles que realmente estavam querendo arrepender dos seus pecados. Ele não andava com essa petralhada toda, não andava. Ele andava com aqueles que verdadeiramente se arrependiam dos seus pecados. Agora, Jesus fala que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também que o Filho do Homem seja levantado. Jesus agora estava falando de algo que Nicodemos conhecia muito bem: a serpente. A serpente tinha mordido as pessoas no deserto. Eles estavam em desobediência a Deus, e a serpente tinha mordido as pessoas. Mas Jesus também estava falando, Nicodemos, você também está mordido de serpente. A serpente mordeu a humanidade, o pecado. Você pode ver que o filho de uma serpente é serpentinho, não é? Não sai. Filho de serpente, a serpente, quando você vai ver nascer, aquelas pragas ruins, tudo que nasce. É igual nós. Nasce tudo serpente. Ai, que bonitinho. Bonitinho? Vai morder. E a serpente pequenininha, ela é pior que a grande. Porque quando ela morde, a grande morde e injeta veneno para matar só dois. Que ela fala assim, eu vou pôr para matar dois por sua casa. Esse cara é muito resistente, todo dia ele vai morrer ou não é? Ela aplica o veneno para matar dois, para morrer só um. Mas a serpente bebê, ela aplica veneno para matar uns 50. Porque ela não tem medida. Ela é bebê ainda, então ela aplica mais veneno ainda. Igual nós humanos. Bebezinho pequenininho, já está dando tapa para a orelha fora do pai, já está cuspindo. Então nós, o ser humano, estamos mordidos. Depois, isso é chamado de pecado original. Todos nós nascemos com esse veneno. E não adianta, o mais bonitinho que seja a serpente, o bicho é venenoso e mata mesmo. Ou não mata? Então Jesus está falando, Nicodemo, tem problema aí. Serpente. Serpente mordeu a humanidade. E nós, além desse pecado original, além desse pecado da serpente, da mordida de Satanás, nós ainda temos os nossos próprios pecados. E todos os dias pecamos. Se alguém falar que ele passou o dia inteiro sem pecar, esse aí já está em outro nível, irmãos. Esse aí já urina perfume. E a outra coisa que ele joga fora é pão de queijo, não é? Se ele falar que ele passou o dia inteiro sem pecar, pode ir buscar o pão de queijo na casa dele, pode ir buscar o perfume que ele urinou. Porque não tem jeito.
Todos os dias nós temos que arrepender dos nossos próprios pecados. Se não foram eles por comissão, for por omissão. De tantas coisas boas que todos os dias nós não fazemos. E se Deus pedisse conta, não escapava nenhum. Seu dormilão, como diz o pastor hoje comigo. Levanta, seu dormilão. Mandou uma mensagem para mim. O quê? Quem sou eu? Hã? Da onde eu vim? Para onde que eu vou? Então Jesus fala a Nicodemos, tem um problema. E se você não vê o Filho do Homem sendo levantado no madeiro, veja essa cena. Jesus está pregando o verdadeiro evangelho, a sã doutrina para Nicodemos se salvar. Porque a hora agora, vocês já viram que, por exemplo, quando uma serpente te morde, você tem que saber que serpente que te mordeu, para que eles possam dar o soro correto. É assim que funciona. E quando Deus mandou colocar aquela serpente lá, Ele estava colocando ali o soro. E vamos dizer assim, porque se você for mordido de serpente, você tem que ser curado pelo soro que essa serpente gera. É por isso que Deus mandou colocar uma serpente lá. Porque ali estava uma mensagem de figura, de que o soro seria tirado, para curar a humanidade mordida. O homem olhando para aquela serpente, naquela madeira, ele não morria. Era como que Deus estava falando, que aquilo era como um soro, e bastava eles olharem, e eles não morriam. Não é porque aquela serpente lá estava salvando as pessoas, não. É porque aquilo ali estava fazendo memória de algo maior, de algo espetacular, de algo muito grande. No Antigo Testamento não existia perdão de pecados sem derramamento de sangue. Deus sacrificou. Deus foi o primeiro a matar um animal. Deus matou um animal inocente para fazer roupa para Adão. Aquele animal não tinha nada a ver com aquele negócio, mas Deus estava matando aquele animal para mostrar que realmente o salário do pecado é a morte. Já estava começando o ensino de Deus, que era um problema muito sério que nós tínhamos metido, que nós havíamos entrado em um problema que é muito sério para Deus, e que não tem remédio se não tiver derramamento de sangue. Não passa ninguém. Por isso que Abel sacrificou um animal. Ele entendeu. Abel começou a sacrificar. O sangue estava sendo derramado. O sangue de um inocente estava sendo derramado por um pecador. Desde o Antigo Testamento, Deus já estava mostrando que não tinha jeito do ser humano se salvar se não tivesse derramamento de sangue. E quando uma pessoa ia oferecer um sacrifício a Deus, ele não podia oferecer animal defeituoso, não podia oferecer animal manco, nem animal velho. Tinha que ter 1 ano de idade. Podia ser uma ovelha. Geralmente eles levavam uma ovelha. E você sabe que uma ovelha é um animal muito, como dizer, grosso, maravilhoso, mais dócil do que um cachorro, mais quentinho do que um cachorro. Uma coisinha, se tiver ela bem banhadinha, pode dormir. Eles dormiam. Um lugar que fazia muito frio, às vezes a ovelha dormia ali, pegado com a família. E agora Deus vai falar que ele, pecador, tem que oferecer um sacrifício pelo seu pecado. E ele olha a ovelha mais linda que ele tem, aquela bem bonita, e fala: filhos, mulher, eu vou ter que levar essa ovelha para o sacrifício. Mas os filhos: não, pai, tem dó. Ela não. Mata aquela aleijada que está lá no quintal. Mata aquela que está cega de um olho. Não, filho.
eu tenho que levar a melhor, a mais bonita. E aí os filhos choravam. Pai, não faz isso. Não, filho, eu tenho que levar, é um sacrifício que Deus pediu. Eu pequei, sinto muito. E quando está levando aquela ovelha, coitada, sem entender nada, indo ali com a família, em direção ao sacrifício. Quando chegava no altar, o sacerdote fazia o trabalho ajudava a pelar o pescoço da ovelha, e a ovelha chorava. Mas quem cortava era o pecador. Ele cortava o pescoço da ovelha, e aquele sangue ia saindo. A ovelha ia chorando, e os filhos e a família choravam. Estava morrendo aquele animal tão querido. Agora você imagina se fosse um cachorro de estimação, qualquer bichinho que você tem, você está levando e ele vai morrer por culpa do seu próprio pecado. Deus estava ensinando aí que o negócio não é brincadeira, que é muito sério, que tinha que ter choro, tinha que ter lágrima. Como pode nascer de novo, levando essa ovelha para o sacrifício e não sentir dor pela morte dessa ovelha, irmãos? Como que pode matar sem sentir tristeza? Matar esse animal? É por isso que o arrependimento genuíno é obrigatório, é necessário. Ele estava sacrificando o animal e chorando diante de Deus. Deus, tem misericórdia, meu Deus, o que eu fiz? Por minha culpa esse animal está morrendo. E Jesus está falando, Nicodemos, você tem que ver. Você tem que ver o Filho do Homem pendurado nesse madeiro, derramando esse sangue. Essa ovelha inocente está morrendo, Nicodemos, porque você foi mordido de serpente, e isso tem que ser remediado. E aquele homem chorava, pensando se não tinha outro jeito. Deus também chorava ao ver o seu filho sendo levado. Deus chorava, o pai. Não vai pensar que isso foi fácil para o pai. Era o único filho de Deus. Aquilo custou muito para o pai. Ele falava, esse é meu filho amado em quem eu me compraço. Perfeito, sem nenhum problema de saúde, nada. O perfeito de todos. Agora ele está sendo levado para o matadeiro. Porque a humanidade, o ser humano está mordido de serpente, está com veneno e tem que curar. Nicodemos, se você não me vê lá, se você não me vê pendurado naquela madeira, você não pode nascer de novo nem entrar no reino de Deus. Aquele que não vê Jesus pendurado na cruz, que não vê Jesus derramando seu sangue ali como aquele animal, como aquela ovelha expiatória, não pode, não vai ser curado. Vai morrer como aqueles israelitas no deserto, aqueles que não miravam, aqueles que não olhavam, morria, mordido de serpente. Por isso Jesus disse que nós temos que ir levando nossa própria cruz. Porque essa cruz também tem uma importância grande. Jesus disse, aquele que não vê o Filho do Homem pendurado no madeiro. Agora Jesus também disse para nós, você também vai levar a sua cruz. A cruz foi para mim, para ser sacrificado no seu lugar. Mas você também vai levar a sua cruz. Tem gente que acha que a cruz dele é a mulher dele. Alguns falou, ô pastor, minha mulher, minha cruz que eu estou levando. Eu falei, não, irmão, não é não. Não é só a cruz, não. Outros tem homens também que falam, ih, pastor, você precisa de ver minha mulher é cruz. Não é não, irmão. A cruz é uma ferramenta de morte, ferramenta para matar. Era como se Jesus dissesse, você também vai levando o seu fuzil, carregando o seu instrumento de morte, para você lembrar todos os dias
que você está carregando a sua cruz, para você lembrar todos os dias que essa cruz vai ir matando essa natureza velha que está dentro de você. Todos os dias essa cruz serve para isso, para ir matando. Porque quando nós nascemos de novo, Deus põe dentro do núcleo o Espírito, essa nova vida, essa inclinação agora. Antes se inclinava para o pecado, agora inclina para Deus. Mas essa natureza velha, ela segue puxando, e a cruz vai matando ela pelo caminho. E quando chegar lá no final, essa cruz vai ser mais importante ainda. Não vai chegar lá com crucifixo não, irmão. Tem gente que vai serrando a cruz, fala, não, está muito pesado assim, mete serrote. Corta um pedaço embaixo, corta um pedaço de lá. Aí vai ficando, aquela ali já está serrada. Pode ver que tem gente que já está levando uma daquele jeito ali, ó. Já está mais fácil, não tá? Ele serra ela, ele diminui a espessura, ele vai serrando de vez em quando, ele passa uma lixa, aquilo vai caindo. E aí ele vai ficando mais leve, aí vai. Oh, essa cruz maravilhosa. Tem alguns irmãos que já é crucifixo já. Já mete ela para o lado de dentro ali, tá. A cruz de Cristo que ele carrega do tamanho de um crucifixo. Aí quando chegar lá no final, Jesus vai falar, cadê a sua cruz? Ah, Senhor, está aqui, ó. Jesus vai, que é isso? Isso aí, meu Deus, você já está perdido. Com isso aí não tem jeito de acabar de matar o velho homem. Esse malandro vai passar para o outro lado. Malandragem. Foi fazendo malandragem. Quando chegar lá no final, se esse bandido, esse velho homem, essa natureza pecaminosa passar para o outro lado, acabou. Perdeu. Aí vai ressuscitar o corpo para entregar para essa alma podre, essa alma mordida de serpente, que não entendeu que custou tudo para Jesus, que ele foi essa ovelha levada ao matadouro. Então Jesus disse para Nicodemos, se você não vê, Nicodemos, o filho do homem pendurado nesse madeiro, acá está. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele tinha que ser levantado. Tinha que ser levantado da terra nesse madeiro, para que nós pudéssemos ver a uma boa altura e ser curado desse veneno, dessa mordida de Satanás. E isso é o que o novo nascimento acontece. Quando nós conseguimos ver Jesus pendurado naquele madeiro, que aquele sangue está caindo como o sangue daquela ovelha que está sendo cortado, a sua veia, chama jugular arterial. E aquele sangue vai saindo totalmente. E ali estava Jesus derramando o seu sangue, porque estava ali, Jesus estava fazendo aquele sacrifício que Deus poderia dizer, tudo bem, quem morreu foi meu filho. Bem-vindos ao reino. Você já viu Jesus pendurado naquele madeiro? Você já viu ele ali derramando o seu sangue? Você já viu ele ali sacrificado pelo seu pecado? Nós já vimos Jesus ali. Se nós não vemos Jesus ali, de maneira nenhuma podemos entrar no reino de Deus. Isso é que Jesus estava falando com Nicodemo. Nicodemo, você tem que ver. Você sabe o sacrifício, você entende as leis, o sacrifício que tem que ser feito. Jesus estava mostrando para Nicodemos, através do sacrifício do Antigo Testamento, que ele era esse sacrifício perfeito, esse Messias, o Messias esperado. E esse é o Messias que hoje quer que você olhe para essa cruz, que você veja que ele está ali sangrando, todo o seu sangue está caindo. Aquele inocente morrendo no meu lugar. Deus chorava, o Pai, ao ver seu filho ali. Porém o filho estava ali como aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele morreu no meu lugar. Isso é a fé que salva. É eu entender que aquele sacrifício perfeito estava ali no meu lugar. Eu merecia estar ali morrendo. Jesus estava dizendo a Nicodemo: você crê? Você crê nisso? Você não pode crer se eu te falar de coisas celestiais, mas você entende se eu te falar de coisas celestiais, de coisas terrenais? Isso é uma coisa que Jesus está falando hoje. Se falasse tantas profecias, se falasse tantos mistérios, Jesus fala: se eu falasse de coisas celestiais, se falando de coisa terrenal, você não entende, Nicodemos. Mas agora, Nicodemos, eu tenho certeza que Nicodemos está entendendo. Porque Jesus está falando com ele de acordo com o que ele bem conhecia, que eram as leis. Aí Nicodemos estava recebendo essa mensagem forte. Porque Nicodemos, para ele era muito claro isso na Bíblia, no Antigo Testamento, no Torá. Tinha que morrer o animal inocente. Jesus morreu inocentemente no nosso lugar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que precisamos crer. Isso é a fé verdadeira. É a fé que sabe, que está seguro que aquele sacrifício, aquela morte de Jesus na cruz, era aquele animal que talvez o penitente estava levando, agora não precisava mais, porque alguém tinha feito o sacrifício perfeito, que não precisava de levar todos os anos mais. O pobre tinha que levar um animal menor, podia ser até uma pombinha, mas ela tinha que ser criada. Não é catar qualquer animal do monte, não. O pobre tinha que estar ali criando aquele animal. Por exemplo, eu quando vou matar meus animais, um dia, irmãos, eu cortei a cabeça de um pato. E pensei que o pato ia cair, morreu, o pato saiu vazado. E eu atrás daquele pato, irmãos, fiquei todo melado de sangue. Que cena terrível. Falei, nunca mais vou matar um pato desse jeito. Agora o que eu faço? Eu amarro ele de cabeça para baixo. Ou pode ser uma galinha também, que eu tenho galinha. Aí eu corto a cabeça da galinha e vazo dali, mano. Nem olho para trás. Sai correndo. Verdade? Eu não posso nem ver. Porque diz que se vê, dá dó. Eu falo, coitado do animal, gente. Além de eu matar ele, eu ainda fico vendo ele para ele sofrer. Melhor não olho para ele. Aí eu vou lá para dentro da janela, eu fico olhando, na hora que parou de me bater as asas, eu falo, morreu. A morte é algo espantoso, irmãos. Mesmo de um animal. Já pensou, você está criando aqui? O pessoal dessa região aqui gosta de criar como é que é o nome do passarinho, gente? Que eu fiz, boi? Não é? Que foi que eu fiz, boi? Eu falei, gente, esse passarinho se sente culpado o dia inteiro. O que foi que eu fiz? Tem hora que ele fala só até aí. O que foi que eu fiz? Ele subia, cantando. E tem hora, quando ele canta bem mesmo, aí ele confessa para o boi. O que foi que eu fiz, boi? Mas é tudo subiando. Você sabe desse passarinho? Aqui nessa região tem, pastor? Ó. Aí tá. Desse jeito. Aí já pensou? Quando ele canta essa frase completa, ele vale mais de R$2.000. Diz que tem desses passarinhos que vale até 10 mil. Já pensou? Quando ele está cantando bem, está valendo uns 10 mil. Você é pobre, não tem mais nada a não ser um passarinho. Olha você levando o que foi que eu fiz para o sacrifício. Vai ver se não vai doer. Vai ver se não vai chorar. Os filhos. Entenderam? Jesus estava lá. E hoje nós precisamos ver que não foi fácil. Foi muito caro o preço que Jesus pagou. Para que hoje eu tenha uma nova vida. E valorize isso.
Vamos orar? Feche seus olhos, fique de pé. Meu Deus, nessa manhã, maravilhosa manhã, que o Senhor possa estar operando pelo meio do Teu Espírito, porque é só pelo Espírito. A água, Senhor, é o arrependimento genuíno. Se existe pessoas aqui genuinamente, verdadeiramente arrependidas dos seus pecados, faz um milagre aqui hoje. Pelo Espírito, Senhor. Opera esse milagre, o maior milagre que existe, o milagre dos milagres, o novo nascimento. Opera, Senhor. E se não vai suceder agora, Senhor, assim como não aconteceu com Nicodemos naquele momento, depois ele viu. Ele viu Jesus pendurado no madeiro. E aí ele acreditou, ele creu, ele recebeu. Talvez alguém aqui, Senhor, hoje vai ser como Nicodemos, só vai ir com a mensagem, mas quando ele estiver lendo a Bíblia na sua casa, escutando um versículo da tua palavra, também como Nicodemos vai nascer de novo, Senhor. Não é obra nossa isso, é obra do Espírito. Opera, Senhor. Meu Deus, esse foi o preço pago. O preço que o Senhor pagou naquela cruz sangrenta pelo nosso pecado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus.